Graça e paz, os eleitos de Deus. Vamos para uma rapidinha do Galdino, tá bom? É bem rapidinho aqui, para a gente ver algo muito maravilhoso. No livro de Mateus, em Mateus, capítulo 24, versículo 24, ou Mateus, o capítulo 24 todo, fala sobre quando Jesus estava saindo do templo e ele falou sobre aquilo que iria acontecer, que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E, indagado pelos seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele ouviu 3 perguntas, né? Quando seriam essas coisas? Quais os sinais do fim do mundo? E quais os sinais da tua vinda? 3 perguntas em uma foi feita a Jesus. E Jesus, respondendo, disse: ninguém vos engane. E então saiu relatando uma série de eventos que iria acontecer antes da sua vinda, e finalmente culminava com a vinda de Cristo. Nós, em graça, cremos na escatologia consumada, e que essa vinda prometida de Jesus de Nazaré, ela foi cumprida no ano 70, com a destruição do templo, com a mudança do velho pacto para o novo pacto, do Velho Testamento para o Novo, da velha aliança para a nova aliança. Então a nova Jerusalém foi substituída por aquela velha Jerusalém, aquele céu e aquela terra, aquilo lá passou e trouxe novos. O sistema religioso crê que este reino e esses eventos são físicos, vistos a olho nu, mas são acontecimentos espirituais. O reino, ele é espiritual. Bom, para não alongar, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34, está escrito assim: Jesus falando no final de todos esses eventos, ele diz: em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Então é crido no sistema evangélico que quando ele diz esta geração, seria a geração dos acontecimentos, numa época, hoje ou futura, que ninguém sabe, é incerta. Mas nós, em graça, cremos pela graça que esta geração falada por Jesus era a dele, a dos apóstolos, do ano 30 ao ano 70, 40 anos, uma geração. Dentro dessa geração iria acontecer essa vinda. E nos é indagado em que o dia e a hora nem Jesus sabia, ninguém sabia. Verdade, o dia e a hora ninguém sabia. Mas também nós sabemos que uma mulher, como está grávida, né? Nem um médico no mundo, nem ela mesma, nem ninguém sabe a hora, o momento exato que ela vai dar à luz, vai ter a criança. Sabe-se somente que é com 42 semanas, quer dizer, completou os 9 meses, dentro daquele tempo ali, vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, o nascimento dessa criança. Assim também é com a vinda de Jesus Cristo. O dia e a hora, ninguém sabia. Jesus não sabia, os profetas não sabiam, os apóstolos não sabiam. Mas eles sabiam que esse evento aconteceria naquela geração. Por isso ele disse que viria como um ladrão de noite. Ninguém iria saber, mas que iria ser dentro daquela geração. O apóstolo Paulo sabia, Pedro sabia, todos sabiam. Mas em dessas narrativas que ele falou, uma dessas narrativas sobre os sinais da sua vinda, vamos comentar agora, rapidinho, que foi que Jesus falou em Mateus 24, 24. Está escrito assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o evangelho pregado em todo o mundo. Mas todo mundo, qual mundo? O globo terrestre? Não, porque não existiam as nações, não existiam os povos. Brasil não existia, Argentina, Uruguai, Guatemala, nada desses países. Existia aquele velho mundo, a terra habitada ali da Judéia e alguns países ao redor ali, como o Egito e muitos outros que estavam ali ao redor. E nós entendemos que este evento, esta palavra foi cumprida já, e o fim veio, como Jesus disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo e viria o fim. Mas será que o evangelho foi realmente pregado em todo o mundo? A Bíblia diz que sim, a palavra diz que o evangelho foi pregado e o fim veio.
Não o fim para o mundo, porque era o fim da aliança, da velha aliança, o fim do velho pacto, o fim do sacerdócio araônico, o fim da lei, o fim daquela aliança que o Senhor fez lá no Monte Horebe. E que isso iria acabar por culpa de Jerusalém, que estava casada com Deus, mas se transformou numa meretriz, conforme diz Apocalipse capítulo 17. Mas isso é outra coisa. Vamos ver se o Evangelho foi pregado ou não no mundo todo. Vamos ler. Então, Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: por causa da esperança que está reservada para vocês no céu, da qual vocês ouviram antes da palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vocês, como também em todo o mundo, e está dando fruto, como também está entre vocês, desde o dia em que ouviu e conheceu a graça de Deus na verdade. Então, você pode ver que Paulo diz em Colossos, a igreja de Colosso, que esse evangelho chegou para eles, como também para todo o mundo, quer dizer, o mundo habitado, né? Naquela geração, naquela época, o mundo habitado, todo mundo habitado ali chegou. Ainda em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 23, diz assim: se você continuar na fé, fundamentado e firme, e não se afastar da esperança do evangelho que você ouviu, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Note, isso é a palavra, está escrito aqui. Eu não coloquei isso hoje, nem tampouco estou inventando. Examine você aí na sua Bíblia, abra, examine direitinho e veja que Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então veio o fim ou não veio? Do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está confirmando isso. Então, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 8, diz: em primeiro lugar, agradeço a Deus por Jesus Cristo e por vocês, porque a sua fé, ela é falada em todo o mundo. Então, esta fé, ela foi falada, essa fé, ela foi falada em todo o mundo. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 16, o versículo 25 e 26 diz: agora, aquele que é capaz de vos estabelecer, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas agora foi manifestado, e pelas escrituras proféticas foi dado a conhecer a todas as nações, de acordo com o mandamento de Deus, do Deus eterno, pela obediência e pela fé. Então, esses mistérios, que foi o evangelho, que foi os gentios ter acesso a essa graça, a salvação, os gentios ter acesso a essa herança, esse mistério escondido, ele foi revelado e foi pregado e deu-se a conhecer a todas as nações que havia naquela geração, naquele momento, debaixo do céu. E nós entendemos que, pela graça, que o evangelho foi pregado em toda a terra, conforme Jesus disse em Mateus 24, 24: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, e então virá o fim. Conforme mencionado anteriormente, devemos começar a pensar como uma pessoa do primeiro século, ao ler as Escrituras. O termo mundo inteiro não tinha o mesmo significado para eles que tem para nós hoje. Mesmo agora, em algumas selvas remotas, ainda existem pessoas que, quando a palavra mundo inteiro são usadas, provavelmente tem um conceito muito diferente do que esse termo pode significar. Lembre-se de que as escrituras foram escritas em uma época em que as pessoas acreditavam que o mundo era plano. Compreender o público e compreender o conceito da palavra em sua compreensão é muito importante que nós observemos esses critérios. Então está aí, Jesus Cristo abençoe a sua vida, a graça e a paz. Tem muito que nós poderíamos falar sobre isso aqui, mas esse evento que Jesus falou
acerca da sua vinda, que estava bem próxima naqueles dias, ele mostrou para os discípulos, respondendo às suas perguntas sobre os sinais. Um dos sinais da sua vinda, de que isso aconteceria, seria que o evangelho do reino, não o evangelho da graça, o evangelho de Apocalipse 14:6, né? O evangelho eterno, não esse evangelho, mas o evangelho do reino. E quando esse evangelho do reino, ele terminaria quando o reino chegasse, como chegou. Daniel viu essa pedra cortada da montanha sem mão e foi e esmiuçou a imagem lá, que eram os reinos representados na imagem, e deu lugar ao reino que foi implantado quando aqueles reinos foram destruídos, o qual aconteceu. E aquela pedra que esmiuçou, que começou ali, Jesus e os apóstolos ali, ela cresceu e se transformou numa montanha muito grande e cobriu toda a terra. Então isso é o reino crescendo, é o evangelho crescendo, que nós estamos fazendo parte desse reino maravilhoso, reinando em vida, gozando dessa glória, dessa graça, né, no mundo espiritual, e estamos muito felizes por isso. Então está aí uma das evidências, examine. Jesus disse que após o evangelho fosse pregado, todo mundo veria o fim, e aí está nas escrituras, tá certo? Então, a graça e a paz. Comente aí, qualquer dúvida pode falar, nós estamos aqui, podemos responder. Amém? Essa foi a rapidinha do Galdino para cada um de nós. Graça e paz.